Pessoal, se vocês gostaram do conteúdo, apoiam o mercado cripto ou aprenderam alguma coisa, considere deixar o seu like aí e dar uma compartilhada. Parte dessa riqueza com a gente, mas obviamente a gente está despendendo tempo de vida. Basicamente, quando a gente chega em casa, você fala: nossa, mais um dia cumprido, agora eu vou descansar. Não é mais um dia, é menos um dia. Menos um dia de vida. Então, essa é a reflexão que eu queria colocar a respeito desse exemplo. A gente gasta tempo de vida para poder gerar riqueza. Então é muito importante a gente ter consciência com o que a gente vai gastar o nosso tempo de vida e com o que a gente vai gastar a nossa riqueza. Porque se você parar para fazer a conversão direta, a gente está trocando dinheiro por tempo de vida. Então, se a gente estiver gastando dinheiro com algo inconsequente, de certa forma, a gente está gastando a nossa vida de maneira inconsequente. Mais um exemplo aqui. Né? Aqui, na realidade, a gente está falando da mesma coisa, né? Mas em um ano, ele tem 8.760 horas. 8.760 horas dentro de um ano. Se um dia ele tem 365 dias e você ganha um salário mínimo, ou seja, R$ 75,90, para esse exemplo aqui, eu sei que podem me corrigir abaixo, falar que é mais ou menos, porque eu não levei certas coisas em consideração, mas para esse exemplo aqui, o máximo que você conseguiria gerar de renda, isso a gente está falando, você trabalhando todos os 365 dias sem folga, sem nada, você consegue gerar 27.700. É o que você gera um ano despendido, sem folga, sem nada, você vai conseguir gerar 27 mil. Agora que eu fiz o seguinte, já que um ano ele tem 8.760 horas, eu peguei esses 8.760 horas, eu multipliquei pela minha hora, né? Minha hora de trabalho eu ganho 6,90. Então, se eu multiplicar um pelo outro, isso aqui é quanto vale um ano da minha vida. Aqui eu não estou falando de tempo de trabalho. Aqui eu estou falando de tempo de trabalho, esses 27 mil. Agora aqui, nesses 60 mil, se eu de fato fosse uma máquina que trabalhasse 24 horas por dia, sem descanso, durante 365 dias full time, ou seja, as 8.760 horas, o máximo que eu consigo gerar é 60 mil de riqueza. É isso, basicamente. De certa forma, é esse o tempo de vida que vale de uma pessoa durante um ano que recebe um salário mínimo. Eu estou trazendo essa reflexão justamente para vocês verem o que isso se reflete e por que muitas das vezes uma sociedade ela acaba criando suas próprias correntes, né? Alguns chamam aí da corrida dos ratos, né? Ou da roda dos ratos, que fica sempre correndo ali, aí acaba não saindo do lugar. É muito por conta disso. Ainda tem gente que pouco antes de quitar a dívida ainda troca a dívida para uma dívida maior. Ou pensa assim, eu vou quitar essa dívida. Isso os mais conscientes, hein? Acaba pensando assim, eu vou quitar essa minha dívida aqui. Quando eu quitar essa minha dívida, aí eu faço aquela outra lá. Quando eu terminar de quitar esse carro, aí eu troco ele e compro outro. Ou seja, a pessoa está fadada, sempre está pagando dívida. Por que não poderia se manter, sei lá, por 1 ano, 2 anos ainda com aquele carro, né? E o dinheiro que ela estaria pagando numa prestação de um novo bem, por que não investe? Por que não guarda? E essa grana acabar te gerando riqueza, ao invés de você comprar um carro que com o tempo ele vai ficando velho, ele vai dar desgaste e vai desvalorizar. Isso eu não estou falando que vocês não devam comprar carro ou moto, porque em alguns aspectos, né, você comprar uma moto, principalmente moto, se tratando de grandes metrópoles, ela pode te dar uma maior qualidade de vida, porque você não vai ficar mais em ônibus lotado, em trem lotado, então ela vai melhorar a tua qualidade de vida. Essas 1 hora de ida e volta para o trabalho, você pode fazer em menos tempo, né? Então ela pode sim te dar, por mais que ela vá te gerar um passivo, ela pode trazer outras formas de você gerar riqueza.
Até porque se você compra uma moto e antes você gastava, sei lá, 2 horas de trajeto e hoje você gasta, sei lá, 1 hora, né, meia hora para ir, meia hora para voltar, de certa forma você não gerou riqueza? De certa forma você não vai ter mais tempo de vida? Você pode aplicar alguma outra coisa? Se a gente for fazer essa conta aqui, que nós fizemos, ó. Cadê? Tá aqui. Se a gente for fazer essa conta aqui para chegar nos 220 mês, agora a gente não tem mais 220 mês, porque a gente não tem mais 1 hora de ida e volta, agora é 1 hora só de ida e volta, né? Então a gente não vai fazer 20 vezes 11, né, que seria 20 vezes 10. A gente vai ter 200 horas. Quando você divide os mesmos 1.518 por 200, ao invés de 220, você não concorda que você vai ter um valor maior aqui? De certa forma, você não deu um aumento a si mesmo, ganhando mais tempo de vida? Já que agora você gasta menos tempo no teu trajeto de casa para o trabalho? Então, essa é uma forma inteligente de você ver onde de fato você... onde vale a pena ou não você investir ou conseguir um bem, enfim, que seja. Aqui eu até coloquei alguns exemplos, né, falando um pouco aí da CLT, mas eu já falei anteriormente por alto, mas vale a pena repetir. Essa parte azulzinha aqui eu tava falando desse carinha aqui, ó, que faz sapato, o cara que caça, o cara que se especializou ele vai trocar uma coisa por outra, né? Se ele trabalhar mais, ele ganha mais, ele gera mais riqueza. Ele pode querer, sei lá, tive um filho, vou ter mais gastos aqui, vou trabalhar mais e vou ganhar mais um dinheiro para poder levantar um dinheiro, investir em alguma coisa. O CLT ele não tem essa opção. Ele até tem a opção ali de hora extra, mas existe um limite. Não é o que ele quer. E tanto para cima quanto para baixo. Você não pode também chegar pro teu chefe lá, mas chefe, eu tô com um salário legal, eu prefiro ganhar menos, mas trabalhar 6 horas por dia. Ou folgar mais um dia na semana. Você não pode fazer isso, você não tem essa opção. Seja para você focar no seu negócio, para focar em estudos ou na sua família, você não tem essa opção. Agora o carinha lá do escambo, ele poderia fazer isso. Então certas coisas que talvez a gente às vezes pensa e acha que é um direito, né? Até é um direito não, um benefício. Até onde que isso é um benefício? Porque na realidade existem dois lados da moeda, né? Então você acaba sendo freado, você tem mais gás para dar naquele mês, você queria trabalhar mais, mas simplesmente você não pode porque a CLT não permite. E você acaba tendo uma desvantagem e ela é disfarçada aí de direitos, né, que a gente tem aí como CLT. Mas enfim, aqui de certa forma só quero que vocês entendam que o ponto principal, o ponto focal não é eu estar criticando o CLT, mas sim geração de riqueza, onde você coloca o seu dinheiro e as suas limitações que você tem, como CLT, obviamente, que é a realidade da maior parte aí, pelo menos do pessoal que eu acredito está consumindo esse tipo de conteúdo na internet. Bom, então em resumo era isso que eu queria dizer, alertar um pouco mais aí sobre algumas armadilhas que a vida acaba pregando na gente aí, as redes sociais, as mídias, enfim, que a gente precisa consumir, cada vez ter uma dívida diferente. Isso acaba fazendo a gente deixar de evoluir. Mas você comparar aquilo que você está gastando com seu tempo de vida, quanto tempo de trabalho você doa para você comprar aquela pizza, aquele tênis, isso é algo extremamente importante para você ter mais consciência de quando você gasta e de quando você deve, na realidade, guardar aquela grana e fazer render, por menos que seja, né, mas fazer render ela ali de alguma forma, e você ter no futuro uma estabilidade um pouco melhor, você conseguir de fato evoluir financeiramente. Beleza? Então esses eram os pontos que eu queria abordar, tá, com vocês. Espero que tenham gostado.
A gente vai estar cada vez se aprofundando um pouco mais, né? Como eu disse aí até no vídeo de apresentação, o foco do canal não é simplesmente focar em Bitcoin e análise técnica, mas no mercado cripto, mas também a gente poder crescer como pessoas, dar essas viajadas um pouco mais filosóficas, mas eu sei que vai fazer a gente desenvolver e seguir por um caminho legal, né? Então é isso aí, galera. Tenham todos aí uma boa noite e até a próxima.